Fala pessoal, beleza? Na aula de hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre ligações em série, paralelo, e nós vamos resolver um circuito misto como exemplo, pegando todos os detalhes da resolução, para que a gente entenda o que é, afinal de contas, resolver um circuito elétrico. Temos aqui então o nosso circuito exemplo, que não é muito complexo, mas tem vários resistores, e aí a gente vai ter vários procedimentos aqui, alguns até de certo modo repetitivos, que vão servir para a gente explorar as principais técnicas de solução de circuitos. A primeira estratégia importante que eu vou ensinar para vocês aqui é de identificar os pontos de maneira que a gente possa, com mais facilidade, detectar quais componentes estão em paralelo entre si, né? Porque a condição para que eles estejam em paralelo entre si é que estejam conectados aos mesmos dois pontos, né? São dispositivos aqui de dois terminais, então se seus terminais estiverem ligados a dois pontos que sejam os mesmos, né? A gente vai poder dizer que esses dispositivos estão em paralelo, né? Então aqui eu fui colocando os pontos de que maneira? Escolhi aqui começar pelo ponto A, seria esse ponto aqui de conexão da fonte, né? Tudo que for fio condutor, vejam só aqui, tudo que for fio condutor sem passar por nenhum dispositivo, a gente vai dizer que é ponto A, tá? Então apareceu aqui ponto A, tudo aqui é ponto A, né? E aí, quando a gente salta o primeiro resistor aqui, então a gente saltou um dispositivo, seja ele qual for. Aqui, ó, a gente tem, novamente, fio condutor perfeito, agora é ponto B, né? Em toda essa região aqui de cima, fio condutor perfeito continua sendo ponto B aqui, continua sendo ponto B aqui, tá? Então, toda vez que a gente salta um componente, aí a gente tem fio condutor novamente e um novo ponto, tá certo? Aí aqui virou ponto C, saltou o componente aqui, a gente tem aqui embaixo ponto D, em toda essa região aqui é tudo ponto D, né? Saltou outro resistor aqui embaixo todo ponto E até aqui, né? Aí saltou outro resistor aqui, virou ponto F aqui no final, agora tudo ponto F. Então, para a gente identificar resistores em paralelo aqui, esses resistores teriam que estar conectados aos mesmos dois pontos, né? Aí a gente observa aqui, por exemplo, ó, o resistor R2, ele tem um ponto em comum aqui, ó, com o R4. Só que do outro lado, o R2 tem um ponto C e o R4 tem um ponto D. Então a gente não pode dizer que eles estariam aqui em paralelo entre si, né? Agora, se eu pegar aqui, se eu fizer um equivalente do R2 com o R3, aí esse equivalente vai estar conectado ao B e ao D. Então o equivalente, quando a gente calcular aqui o equivalente do R2 com o R3, vai estar em paralelo com o R4. Mas deixa isso um pouco mais para frente que a gente vai indicar isso na figura direitinho para vocês. Então aqui a princípio, do jeito como está desenhado esse circuito aqui, a gente não tem nenhum resistor em paralelo, né? Nenhum deles coincide com o outro, né? Dos dois lados. Às vezes coincide apenas com um ponto, mas para que esteja em paralelo tem que coincidir os dois pontos, tá certo? Ou seja, tem que estar submetido à mesma DDP, né? Conectado aos mesmos dois pontos, então estaria submetido à mesma DDP. Não é o caso de nenhum deles aqui, então a gente vai fazer mais uma observação aqui, agora em relação às correntes. Em relação às correntes, eu já identifiquei aqui as correntes que necessariamente são iguais. O que quer dizer isso? Se a gente observar aqui, ó, a corrente que passa pelo resistor R7, né, ela obrigatoriamente tem que passar igual aqui pela fonte, que obrigatoriamente tem que passar igual aqui pelo R1. Por que isso é obrigatório? Não tem por onde ela desviar o caminho, né? Não tem bifurcações, né? Então, como a corrente ela segue junto em todos os pontos do circuito, né? Então, quando estiver passando a corrente I1 aqui no R7, ao mesmo tempo está passando também uma corrente I1 lá no R1 e ao mesmo tempo também está passando uma corrente I1 na fonte, né? Se a gente observar o restante do circuito aqui, a gente percebe que essa corrente I1 vai chegar aqui nesse ponto, né? E vai se subdividir em três correntes aqui, tá certo? Uma corrente que vai descer aqui pelo R5, que eu chamei de I5,
né? Uma corrente que vai seguir aqui, ó, pelo R2 e R3. Essa corrente que segue pelo R2 e R3 eu chamei de I2, né? E uma outra corrente que segue aqui pelo R4, que eu chamei de I3, né? Então aqui, quando chega aqui, ó, nesse pontinho de baixo, né, do ponto D, a I3 e a I2 que estão chegando no ponto D, elas se juntam e seguem aqui pelo resistor R6. Então a união da I2 com a I3 eu resolvi chamar aqui de I4, tá? E aí aqui na frente, quando se junta novamente o I5 com o I4, a gente vai de novo formar a corrente I1, tá? Então, identificando essas correntes assim, você tem condição de identificar quais resistores ou quais componentes que estão ligados em série entre si, né? A gente vai dizer que estão em série entre si aqueles em que obrigatoriamente a corrente é igual. Então, nesse momento, a gente pode afirmar aqui que R7 com a fonte com o R1 estão em série, né? Obviamente, se você for calcular resistor equivalente em série, você vai pegar R1 e R7, né? A fonte não é resistor. Mas a fonte também está em série com eles, né? Apesar de ser um componente diferente, né? Ela ainda assim está em série com eles. A gente observa aqui também, ó, que o R2 tem a corrente obrigatoriamente igual ao R3, que é a corrente I2, né? Então a gente pode afirmar que o R2 está em série também com o R3, né? Os demais a gente não pode dizer que estão em série, tá? Então a gente vai começar a solução por essa parte aqui, ó. A gente vai começar a solução do circuito. A propósito, o que é resolver o circuito? Resolver o circuito é conhecer a DDP aplicada em cada um dos componentes do circuito e conhecer também a corrente que passa em cada um dos componentes desse circuito, né? Se você conhece isso, né, você vai ter condição, por exemplo, de calcular a potência de cada parte do circuito, coisas desse tipo. Então, seu circuito está resolvido, né, se você conhecer todas as correntes e todas as tensões. Vamos então ao primeiro passo da nossa solução, que é unir os resistores R2 e R3, né? Calcular o equivalente a esses dois. Não considerem esse tracinho aqui como um sinal de subtração não, tá, gente? É associação R2 e R3, tá? Essa associação a gente viu que está em série, né? Então, resistores ligados em série, a resistência equivalente a gente encontra somando as resistências individuais, né? Então, vou pegar a resistência do R2 mais a resistência do R3, isso vai dar a resistência do resistor equivalente a esses dois associados em série. Então, substituindo aqui, o R2 vale 7, o R3 vale 3, né? 7 mais 3, eu vou chegar à conclusão que a resistência equivalente, 2, 3 aqui, para identificar que são esses dois que estão, né? Poderia colocar aqui R equivalente, mas como a gente vai ter equivalente para essa parte, equivalente para uma outra associação, tudo dentro do mesmo circuito, eu vou ficar identificando aqui os equivalentes pelos resistores que o compõem, tá? Então vai aparecer aqui 2, 3, depois 2, 3, 4, se eu não me engano, mas eu vou colocando aqui os que estão sendo juntados aqui para fazer esse equivalente, tá? Então aqui o R23, que é equivalente da associação em série do R2 com o R3, vale 10 ohms, né? Então a gente vai poder, para simplificar aquele circuito, a gente vai poder substituir esses dois pelo seu equivalente, né? E o circuito vai ficar assim. Veja que do jeito que o circuito estava antes, a gente não conseguia calcular nada, apesar de conhecer as resistências, né? Mas a gente não conseguia calcular a corrente de ninguém e não conseguia calcular a DDP de ninguém. O que a gente conseguia fazer aqui é simplificar o circuito, substituindo dois resistores por um só que seja equivalente àqueles dois. Então o nosso caminho para resolver o circuito vai ser o quê? A gente vai simplificar o máximo possível esse circuito, ou seja, nós vamos sair juntando resistores aqui até restar só um equivalente aqui, né? Um que vai ser equivalente a todos ligados da forma como estão aqui.
E aí a gente vai conseguir calcular a primeira coisa, que vai ser a corrente principal, aqui a corrente fornecida pela fonte, que é a corrente I1, né? Aí a gente vai fazer o caminho inverso, né? Voltando ao circuito inicial, parte a parte, calculando as coisas que a gente conseguir calcular em cada etapa. Então aqui, a primeira coisa que a gente fez, uniu os resistores 2 e 3 e colocou o equivalente a eles dois aqui no trecho onde eles estavam, certo? Veja que o 2 estava conectado no B e no C, o 3 estava conectado no C e no D, aí como a gente juntou os dois, o ponto C que estava entre eles desapareceu aqui. Agora, nesse momento, a gente tem que esse equivalente aqui, ó, do R23, ele está em paralelo com o R4, perceba, né? Esses dois aqui, ó, eles estão conectados ao ponto B de um lado e ao ponto D do outro lado. Então, se eles estão conectados aos mesmos dois pontos, eles estão em paralelo entre si. Então, a gente vai calcular o equivalente desses dois aqui na sua associação em paralelo. Observe que o R6 aqui, ó, não está em paralelo com eles, porque do lado de cá, ó, o R6 está conectado ao ponto E, né? Então, se um dos pontos não for igual, então não está em paralelo, tá certo? Então, vamos juntar aqueles dois lá de cima. Nosso segundo passo, então, é calcular o resistor equivalente da associação R23, R4, né? Aquele conjunto lá que está em paralelo, que a gente acabou de ver. Então, se estão em paralelo, a gente calcula da seguinte maneira. 1 sobre resistor equivalente, aqui agora eu vou identificar o equivalente como 2, 3, 4, porque já está reunindo esses três resistores, né? O resistor 2, o resistor 3 e o resistor 4, né? É igual a 1 sobre o primeiro resistor que está em paralelo, mais 1 sobre o segundo resistor que está em paralelo. Aí a gente substitui os valores dos que a gente conhece, né? Vale 10 esse, vale 10 esse outro. Resolvendo aqui, a gente vai encontrar essas duas frações, que a gente inverte as duas frações e chega ao resultado que o resistor equivalente dos três resistores, lembrem que o 2 e o 3 estavam em série entre si, e o conjunto em série estava em paralelo com o 4. Né? Se eu juntar esses três da forma como estão ligados, eu posso retirar os três e substituir por um de 5 ohms, que vai demandar a mesma corrente e vai dissipar a mesma potência que aquele conjunto lá, 2, 3, 4, da maneira como eles estão ligados lá. Tá? Por isso que a gente diz que é equivalente. Então, nós vamos redesenhar o circuito de novo, substituindo esses três resistores, ou melhor, esses dois agora, né? Que no fundo se referem a 3, né? Por um apenas, né? Que vai ser equivalente aos 3. Então, a gente tirou os dois lá. Veja, ponto B, ponto D, né? A gente tirou os dois que estavam em paralelo e agora a gente tem só o R234 de 5 ohms que a gente acabou de calcular. Nesse momento aqui, a gente percebe que se eu pegar aqui, ó, do ponto B, passo por esse resistor que a gente acabou de calcular, desço aqui pelo D e passo pelo E, não tem nenhuma bifurcação mais. Ou seja, a corrente que passa aqui pelo R6, que a gente havia identificado como a corrente I4, ela agora está passando por esse equivalente que a gente acabou de calcular e também pelo R6. Então, a gente pode dizer que esses dois agora estão em série. Né? Então, eu vou poder juntar o R234 com o R6, porque eles aqui agora estão em série. Né? Então, isso quer dizer que o R6 está em série com aquele conjunto todo lá. Né? Ele não está em série individualmente com o 2. Também não está em série individualmente com o 3. E também não está em série individualmente com o 4. Agora, se eu juntar o conjunto todo em um único equivalente, esse equivalente vai estar em série com 6. Tá? E aí agora a gente pode resolver a associação em série desses dois. Então aqui a gente vai resolver a associação em série do R234 com o R6. Né? Se é em série, então é simplesmente somar as resistências. Né? Agora a gente vai juntar o R234 com o 6, então vai dar esse equivalente aqui, né? Que vai ser igual à soma dos dois primeiros. Então,
o R equivalente é igual a 5 mais 3, onde 5 é o valor do R234, juntando esses três aqui, e 3 é o valor do R6, tá? Em ohms. Então, o R2346 vai dar 8 ohms. E o circuito vai poder ser um pouco mais simplificado ainda e vai ficar dessa forma aqui. Veja que a gente juntou o R234 com o R6, virou um só aqui, ó, do ponto B até o ponto E, com o valor de 8 ohms. E aqui nesse momento também a gente já consegue perceber que o ponto B está aqui em cima, o ponto E está aqui embaixo, e a gente vê que esse equivalente aqui, R2346, agora a gente pode dizer que ele está em paralelo com o R5, porque estão conectados aos mesmos dois pontos. Então a gente pode calcular o equivalente deles, né, na associação em paralelo. E é a nossa próxima etapa agora. Juntando então o R2346 com o R5 numa associação em paralelo, então são os inversos, né, que a gente vai somar. 1 sobre R2346 e agora 5, né, que a gente está juntando, esse equivalente dessa turma toda aqui, é igual a 1 sobre o R2346 mais 1 sobre o R5. E aí a gente substitui os valores, esse aqui vale 8, esse aqui também vale 8, então vai ficar 1 sobre R23465 é igual a 1 sobre 8 mais 1 sobre 8. Resolvendo isso daí, a gente chega ao resultado que o equivalente daqueles dois que estavam em paralelos ali na última etapa nossa, né, é igual a 4 ohms. E aí o circuito agora ficou bem mais simples. Veja como ficou. Então a gente juntou todos aqueles resistores que estavam aqui à nossa direita, né? O R2, o 3, o 4, o 6 e o 5. Todos eles estão representados por esse resistor equivalente aqui de 4 ohms. O R1 e o R7 a gente ainda não mexeu, né? Aqui agora a gente já percebe que o que sobrou foi um circuito de uma malha apenas, né? Um percurso apenas. E aí esses três resistores que estão desenhados aqui, nesse momento, eles estão em série, né? Só tem esse caminho para a corrente circular. Então a gente pode dizer que essa corrente aqui é a corrente 1, né? Que a gente já vai calcular, mas ainda não é agora. Primeiro a gente vai juntar esses três aqui, ó, que estão em série em um único resistor, que agora eu vou chamar de resistor equivalente, porque agora ele junta todos os resistores do circuito, por uma opção de nomenclatura que eu fiz aqui. Então, a gente encontrou o resistor equivalente da associação desses três aqui em série. Então, escrevendo em série é só somar as resistências, né? A gente tinha R1 e R7 valendo 5 e esse R23465 aqui valendo 4. Então, substituindo os valores, a gente chega à conclusão que o resistor equivalente de todos os resistores aí, né, se eu pegar um resistor de 14 ohms, né, ele vai demandar a mesma corrente e vai dissipar a mesma energia por unidade de tempo que essa associação toda aí junta do jeito que eles estão ligados inicialmente, né? Então, esse resistor aqui é o resistor equivalente ao conjunto dos 7 resistores que foram colocados lá no circuito inicial, daquela maneira que eles foram associados. Se a gente mudar a maneira de associação, o equivalente muda, tá certo? Então, para cada circuito, a gente tem que fazer o passo a passo daquele circuito em particular e resolvê-lo. Agora, o nosso circuito ficou extremamente simples, vejam. A gente tem agora só a fonte e o resistor equivalente total. Como a corrente que a fonte fornece a gente denominou de corrente I1, né? Se a gente usar essa combinação aqui agora de dados, né? A DDP de 28 volts, né? Que é a fornecida pela fonte, e a resistência equivalente de 14 ohms, a gente agora tem condição de calcular a corrente I1, que é a corrente total fornecida pela fonte aqui. E aí fica bem simples o cálculo, vejam só. Aqui eu só estou relembrando, né, por que a corrente I1, né, relembrando que a gente identificou lá no começo,
né? Essa é a corrente total fornecida pela fonte, lembrando que ela se subdivide aqui, né, em 3. Aqui na frente fica essas duas que se juntam de novo, junta de novo com essa daqui, e aí vira o I1 de novo, né? Então, a corrente total aqui é a que eu chamei de corrente I1. A gente vai utilizar essa equação aqui várias vezes ao longo dessa solução, tá? U é igual a R vezes I, né? Ou algumas vezes a gente vai passar o R dividindo e vai ficar I é igual a U sobre R. Como é o caso dessa aqui, já que a gente vai calcular a corrente I1, né? A gente passa o R dividindo e identificando aí de quem que a gente está falando, a corrente I1 é igual a U sobre R equivalente. Como a gente já conhece esses valores, a gente substitui. U vale 28 volts, R equivalente vale 14 ohms, então 28 volts dividido por 14 ohms no sistema internacional, a gente encontra aqui uma corrente de I1 igual a 2 amperes, tá? Nesse circuitinho aqui que a gente acabou de analisar, tá? Ora, se a gente sabe que I1 vale 2 amperes, então a gente já tem condição de voltar para esse circuito ligeiramente mais complexo, né? Em que a gente pode aqui calcular a corrente I1, aliás, com o valor da corrente I1, a gente vai poder calcular aqui, ó, a DDP que está aplicada no R1, né? Vai poder calcular a DDP que está aplicada aqui no R23465, né? E vai poder calcular a DDP que está aplicada aqui no R7, né? A diferença de potencial entre seus terminais. Nos 3 casos aqui é simplesmente utilizar essa equação. U é igual a R vezes I. Só que agora a gente está calculando o particular aqui do componente. Então a gente vai pegar a resistência do componente e multiplicar pela corrente que passa por ele, que a gente já calculou. Então, no caso do resistor R1, né, a gente vai chamar de UAB, né, que é a diferença de potencial dos pontos A e B, né, é igual ao valor da resistência do R1 vezes a corrente que passa pelo R1, que no caso é a corrente I1. No caso do R7, mesmo raciocínio, né, só que agora é dos pontos E para o ponto F, né, do ponto E para o ponto F. E aí essa DDP é igual a R7 vezes o I1, né? E para o resistor equivalente aqui da parte que resta colocar, a gente tem os pontos B e E, né? Essa resistência aqui está aqui, que é de 4 ohms, vezes a corrente I1, né? A gente substitui os valores que a gente conhece aí nas 3, né? R1 vale 5, R7 vale 5, R23465 vale 4. A corrente I1 é a mesma nos 3 casos aqui, né? E vale 2 amperes. Então aqui a gente faz as multiplicações, vai chegar à conclusão que a DDP no resistor R1 é igual a 10 volts, né? A diferença de potencial entre seus terminais é de 10 volts. Do resistor R7 também é de 10 volts. E desse resistor R23465, que na verdade reúne todos esses resistores aqui, né? Então a associação toda que está para a direita aqui está submetida a uma diferença de potencial de 8 volts. E você deve notar aqui que a diferença de potencial da fonte foi dividida para o R1, para o R23465 e para o R7, né? Se você pegar aqui, ó, R1 vale 10, esse aqui vale 8 e esse aqui vale 10. Então vai dar 28 aqui, ou seja, circuito em série divide a DDP que é aplicada a esse circuito de resistores em série, tá? Então a gente pode dizer que U da fonte, que são os 28 volts, é igual a UAB mais UBE mais UEF. Agora que a gente sabe a DDP aqui entre os pontos B e E, a gente pode voltar para um circuito um pouquinho mais completo aqui, né? E lembrando aqui, né? Ponto B está lá em cima, ponto E está aqui embaixo. A gente sabe que do B para o E que agora tem 8 volts. Então perceba que a gente já tem condição de calcular aqui, ó, a corrente que passa pelo resistor R5, né? Que é a corrente I5,
né? A gente tem também condição de calcular o I4 aqui, né? Já que a gente conhece o I1, a gente vai calcular o I5. Então, como o I4 aqui chega no ponto E também, então, juntando essas três informações aqui, a gente vai ter como calcular também o valor do I4, né? Então, para fazer, optei aqui por fazer a conta primeiro da corrente que passa no R5 e a corrente que vai passar lá pelo conjunto 2, 3, 4, 6, que no final das contas é a corrente que vai passar pelo R4. Vamos voltar aqui para você dar uma olhada. Então aqui, ó, a corrente que passa pelo 5, que eu chamei de I5, a corrente I4 aqui, ó, é a que vai passar por todo esse conjunto aqui, né? Ela vai se subdividir no meio do processo aqui entre I2 e I3, mas a gente sabe que a soma de I2 mais I3 é o I4, tá? Então, se eu encontrar a corrente que passa por aquele percurso todo ali, né, do B pro E, vindo por esse conjunto aqui, eu vou estar, na verdade, encontrando o I4. Então, o I5 é a DDP aplicada nos terminais do R5, dividido pela resistência R5, né? Então, a gente pode substituir aqui, a DDP a gente já havia calculado, tinha dado 8 volts, né? O R5 tem uma resistência de 8 ohms, né? Então, 8 volts dividido por 8 ohms, a gente vai encontrar 1 ampere. Então, vai descer 1 ampere aqui pelo resistor R5. Então perceba que dos 2 amperes da corrente I1 que vinha aqui, 1 ampere desceu para cá. Naturalmente a gente conclui que pelo outro lado aqui, ó, que passa pelo conjunto, que ainda não foi separado, também vai ser uma corrente de 1 ampere, né? Se a gente pegar um ponto aqui, ó, por exemplo, a gente tem I1 chegando e tem I5 descendo e I4 indo para o conjunto ali, né? Que é o I4 que vai estar chegando pelo lado de cá. Então a gente tem aqui no mesmo ponto, né? A corrente que chega I1, as correntes que saem I5 e I4. Então I1 vai ser igual a I5 mais I4. Como a gente sabe que I1 vale 2 amperes e I5 vale 1 ampere, né? A gente pode chegar à conclusão aqui que I4 também será de 1 ampere. Veja que o processo já começa a se tornar repetitivo, né? Utilizando sempre as mesmas equações e a mesma lógica. Então a gente reduziu bem o circuito para conseguir calcular alguma coisa, e aí depois a gente volta reabrindo o circuito e calculando as coisas que a gente tem condição de calcular em cada etapa, tá? Então aqui agora a gente já pode dar o próximo passo, que é o cálculo das tensões aqui do R6 e do R234. Por quê? Naquele ramo ali que passava, né, 1 ampere que a gente acabou de calcular, que passa o I4, a gente tinha o R6 e tinha o R234, que é o conjunto daqueles três de cima aqui do canto superior direito, né? Então, esse conjunto aqui está em série com o de baixo, né? Como agora a gente já sabe a corrente, a gente pode calcular a DDP aplicada no de baixo e a DDP aplicada no de cima, né? Então, do D para o E aqui, ó, a gente tem o R6, então a DDP UDE é igual a R6 vezes o I4, que é a corrente que passa nele aqui, né, que a gente já sabe que vale 1 ampere, tá? Como o R6 vale 3 ohms, então a gente pode dizer que a DDP do ponto D para o ponto E, aplicada no resistor R6, é igual a 3 ohms vezes 1 ampere, né, que vai dar 3 volts no sistema internacional, tá? Aí para achar a DDP do R234, a gente tem a opção de usar a mesma ideia aqui e pegar a resistência de 5 ohms vezes a corrente de 1 ampere, vai dar 5 volts. Ou a gente tem a opção de lembrar que é um divisor de tensão aqui, né? Se tem daqui de cima, do ponto B até o ponto E, 8 volts, né? E a gente descobriu que tem 3 volts aplicado aqui no R6, então sobram 5 volts para ficarem aplicados aqui no R234, né? Eu fiz essa opção aqui, né, de dizer que a diferença potencial do B para o E, do B até o E, né, que é 8 volts,
é igual à diferença de potencial BD, que é a que está aplicada aqui nesse resistor, mais a diferença de potencial DE, que é a que está aplicada aqui no R6, que a gente acabou de calcular, que deu 3 volts. Né? Substituindo os valores, né? A gente tem essa equaçãozinha aqui e a gente chega à conclusão que o BD, aplicado a essa associação 2, 3, 4 aqui, é de 5 volts. Tá? Mais uma vez, voltando ao nosso circuito inicial, para lembrar que a gente tem aqui aquele R2, 3, 4, na verdade esse conjunto com esses 3 resistores aqui, tá? Agora a gente sabe que do B para o D aqui tem uma diferença de potencial de 5 volts. Então a gente tem condição de calcular o valor da corrente I3 que está aqui, né? E a gente deixando o R2 junto com o R3, naquele equivalente desses dois aqui, a gente também tem como calcular a corrente que passa aqui, que é o I2, né? Então, fazendo aqui, trazendo esse circuito aqui, né? Lembrando que lá estavam o R2 e o R3, aqui eles estão juntos ainda, né? Mas a gente sabe que do B para o D tem uma diferença de potencial de 5 volts. Então a gente pode aplicar esse conhecimento aqui para calcular a corrente no R4 aqui, né? Utilizando de novo a mesma equaçãozinha ali, né? A corrente que passa no resistor R4 a gente deu o nome de I3, né? Que é a diferença de potencial BD dividido pelo R4. Tá? E aí os valores, né? BD vale 5 volts, R4 vale 10 ohms, né? Então o I3, a corrente que passa pelo R4 aqui, vai ser 5 dividido por 10, vai dar 0,5 amperes. Então essa aqui é a nossa corrente que passa por aqui, né? Como a gente sabe que aqui embaixo vale 1 ampere, então a gente já sabe, ó, se aqui embaixo é 1 ampere saindo aqui, né, do ponto D para o ponto E, então se está chegando meio ampere por esse ramo aqui, ó, do R4, pelo outro ramo ali, do R2 com R3, também tem que estar chegando meio ampere. Então, meio ampere dessa perninha aqui, meio ampere dessa outra, vão juntar aqui e vai dar 1 ampere do R6 aqui, né? Que eu chamei de forma inadequada aqui de perninha, na verdade um ramo, né? Meio ampere de um ramo aqui com meio ampere do outro ramo aqui, juntam os dois, viram 1 ampere desse outro ramo aqui, onde está o R6. E aí, utilizando isso na equação, a gente diz que o I4 que está passando aqui no R6 é igual ao I3 que passa no R4 mais o I2 que passa ali no R23, né? Lembra? No ponto aqui, as correntes que chegam somadas são igual, dão o mesmo módulo que a soma das correntes que saem. Como só está saindo uma aqui, só tem uma do lado de cá. Substituindo os valores aqui, a gente tem a que sai vale 1 ampere, né? As duas que chegam, uma vale 0,5, a outra a gente está calculando e vai ser também 0,5 amperes. Tá? Esse é o valor da corrente I2 que passa aqui nos resistores R23. Né? Então agora a gente pode separar o R2 do R3, já que a gente conhece a corrente que passa por eles, né? A gente pode separá-los para poder calcular a DDPU de cada um deles. E é isso que a gente vai fazer agora. A DDPU BC do R2, né, é igual à resistência do R2 vezes a corrente que passa por ele, que é o I2 que a gente acabou de calcular. Então, o BC, substituindo os valores aqui, a gente tem o R2 vale 7 ohms, né, que está aqui. A corrente I2 a gente acabou de calcular, vale 0,5 amperes, né? Então, 7 vezes 0,5 vai dar 3,5 volts. Essa é a DDP que está aplicada no resistor R2. Diferença de potencial do ponto B para o ponto C. Se você colocar aqui um voltímetro conectado no B e conectado no C, a diferença de potencial que o voltímetro vai detectar aqui é de 3,5 volts. Para calcular a DDP aqui do R3, né, a gente tem duas opções: utilizar a corrente vezes a resistência novamente, né, seria a corrente de 0,5 vezes a resistência de 3 ohms.
que vai dar 1,5 volts. Ou, considerando que do B até o D aqui a gente tem 5 volts, se teve uma queda de potencial aqui no R2 de 3,5, no R3 aqui vai ter o que falta para completar o 5, né, que é 1,5 volts. Então, fazendo assim, U do B para o D, né, é igual a U do B para o C mais U do C para o D. Então, substituindo os valores conhecidos aí, né, a gente chega à conclusão que o que sobrou aqui no R3, né, do C para o D, vai ser de 1,5 volts. Com isso, a gente concluiu nossa análise, a gente conseguiu calcular todas as DDPs de todos os componentes e suas correntes, né, também. Então, resumindo aqui todos os resultados, a gente tem, olha, conhecida aqui a corrente I1, que vale 2 amperes, a corrente I2, que está indicada lá, ó, que nesses dois aqui, que vale 0,5 amperes, a I3 está indicada aqui no R4, ó, que vale 0,5 também, I4 que está aqui, ó, no R6, vale 1 ampere, e 5 que está descendo aqui pelo R5, que vale 1 ampere também, né? Você junta aqui, ó, um desse com um desse, vai dar 2 amperes aqui de novo, que é o I1 que está continuando aqui. Sempre lembrando que quando a corrente começa a circular no circuito, ela começa ao mesmo tempo em todos os pontos, né? Então, ao mesmo tempo que saiu aqui a corrente convencional do polo positivo da fonte aqui, essa corrente também chegou ao mesmo tempo aqui no polo negativo, tá? Em relação às tensões, você tem aqui do A para o B 10 volts, então essa é a tensão do resistor R1, né? Do B para o C 3,5 volts, essa é a tensão aqui no R2. Do B para o E 8 volts, B para o E aqui, tensão do resistor R5. Do C para o D 1,5 volts, então do C para o D aqui, ó, tensão aplicada no resistor R3, né? Do B para o D 5 volts, B para o D tá aqui, né? Resistor R4 tem 5 volts aplicados nele, tá? Do D para o E, aqui embaixo, do D para o E, resistor R6, né? Tem 3 volts aplicados nele, né? E do E para o F, tá aqui, do E para o F, resistor R7, né? Tem aqui 10 volts aplicados nele, tá? E a diferença de potencial da fonte, naturalmente, está informada aqui desde o início, que é 28 volts, né? Lembrando que a gente considera a tensão em relação aos resistores o seguinte: no lado que a corrente convencional chega é o lado de potencial mais alto, e no lado que ela sai é o lado de potencial mais baixo, né? Porque a corrente convencional seria de cargas positivas, né? Então elas estariam sendo forçadas do potencial mais alto para o potencial mais baixo. Então, se você fosse representar aqui em cada resistor, né, como que está a DDP, você ia colocar um maisinho onde a corrente está entrando nele e colocar um menusinho onde a corrente está saindo dele, indicando que a DDP no resistor está sendo assim, uma queda de tensão no sentido da corrente convencional, tá? No caso da fonte, como ela impulsiona essas cargas, né, aí acontece o contrário, né? No caso da fonte, o lado negativo é esse lado menorzinho, né? Ela impulsiona as cargas, ela impulsiona a corrente convencional, né, ao contrário do que se espera, né? Porque entra aqui no lado negativo dela e sai no lado positivo dela. Mas isso porque a fonte usa sua energia para fazer esse trabalho aí de levar as cargas nesse sentido, tá? Nos resistores é sempre lado que a corrente convencional chega, positivo, lado que a corrente convencional sai, negativo. Ou seja, potencial mais alto onde chega, potencial mais baixo onde sai. Inclusive, se você quiser analisar, né, as quedas de tensão no circuito, você pode, por exemplo, se você tomar aqui o ponto F, né, como a referência, digamos que o ponto F aqui fosse o potencial zero. Aí quando você passa aqui pela DDPU da fonte, né, você saiu do zero, elevou o potencial 28 volts, né, que a DDP da fonte é 28. Então o menos está aqui embaixo, o mais está lá em cima, você saiu do zero, subiu para lá depois da fonte, então do zero você saltou para 28 volts. Quando chega no R
1 aqui, do A para o B, houve uma queda de tensão no R1 ali de 10 volts. Então você estava no 28 volts aqui, no ponto A. Quando você salta para o B, cai 10 volts. Então você foi para o 18 volts. Né? Quando você chega aqui do ponto B para o ponto E, do B para o E, tá aqui, ó, 8 volts. Então você estava no 18 volts aqui, saltou do B para o E, como é resistor, você caiu de novo 8 volts. Então, do 18 você caiu para o 10 volts. Quando chega no R7 aqui, né, do EDP do E para o F, do E para o F são 10 volts de novo. Então você está no 10 volts aqui, positivo, né? No ponto E, você salta o resistor R7, então você cai 10 volts, né? Então você estava no 10, você caiu 10, voltou para o zero. Então veja que as elevações e as quedas de tensão, né, vão se somando algebricamente de maneira que quando você volta para o mesmo ponto, você volta para o mesmo potencial que você iniciou. Você iniciou no zero, saltou aqui, aumentou para 28, saltou aqui, diminuiu para 18, saltou aqui, diminuiu para 10, saltou aqui e voltou para o zero. Ok?